Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 27 de janeiro de 2019. Descoberto o segundo planeta mais próximo do Sistema Solar. Uma equipe de astrônomos liderada por especialistas espanhóis descobriu o segundo exoplaneta mais próximo da Terra. Trata-se de um mundo gelado que orbita a estrela Barnard, uma anã vermelha a 6 anos-luz. Viajar até lá com veículos espaciais levaria mais de 30 mil anos, mas graças à nova geração de telescópios que começará a funcionar em alguns anos, esse poderá ser o primeiro exoplaneta dos arredores a oferecer imagens diretas. O astrônomo norte-americano Edward Emerson Barnard descobriu a anã vermelha que leva seu nome em 1916. Estrelas desse tipo pequenas e tênues são as mais abundantes do universo. Nos últimos anos, demonstrou-se que podem abrigar sistemas solares com até 7 planetas terrestres. Durante décadas especulou-se que existiria pelo menos um planeta ao redor de Barnard. Para confirmar isso, foram necessárias quase 800 medições da luz do astro colhidas ao longo de 20 anos com 7 telescópios terrestres, em especial o Carmenes, no Observatório Calar Alto de Almeria, Espanha, que faz um acompanhamento contínuo da estrela. Este trabalho é como conhecer nosso vizinho de andar, nos ajuda a passar das estimativas estatísticas para um censo real de planetas próximos do Sistema Solar, afirma Ignacy Ribas, astrônomo do Instituto de Ciências do Espaço e ECPSC e autor principal do estudo, que saiu nesta quarta-feira na Nature. Um ano no recém-descoberto planeta Barnard B dura 233 dias, e sua temperatura é de 170 graus abaixo de zero. O corpo está a menos da metade de distância da sua estrela que é Terra em relação ao Sol, mas recebe 98% menos energia, porque o astro é pequeno e inativo. O estudo determinou que cada vez que o exoplaneta completa uma órbita, o astro sofre um vai-vem de 1 metro por segundo, algo assim como ver uma pessoa andando muito devagar a mais de 50 trilhões de quilômetros. Esse movimento permitiu calcular a massa mínima do planeta, equivalente a 3,2 vezes a do nosso planeta, o que faz dele uma superterra meio caminho entre um planeta rochoso e um gigante gasoso como Júpiter. Há poucos detalhes sobre sua composição. Poderia ser um mini Netuno. Provavelmente não é habitável, embora se especule que corpos gelados como Europa ou uma lua de Júpiter tenham oceanos sob o gelo nos quais, aí sim, poderia haver vida, salienta Ribas. O planeta Barnard está suficientemente perto da Terra para que o telescópio espacial James Webb, da NASA, ou os novos gigantes terrestres como o IoT possam colher imagens desse corpo e determinar se ele tem atmosfera, o que inaugurará uma nova era na observação planetária. Se houver uma atmosfera estável, as possibilidades para a vida disparam, explica Ghislain Anglada Escudé, professor da Universidade Queen Mary de Londres e coautor do estudo. Em 2016, esse astrônomo foi um dos descobridores do Próxima B, o exoplaneta mais próximo da Terra, a 4,5 anos-luz. Agora coordena um projeto para rastrear as outras anãs vermelhas mais próximas da Terra em busca de novos planetas. Entre as primeiras 12 esperamos encontrar 5 ou 6 sistemas solares compactos, parecidos com o de Próxima, ressalta o astrônomo.
O descobrimento de um planeta dessas características é um passo importante para o desenvolvimento da ciência de exoplanetas, diz Rodrigo Dias, astrônomo da Universidade de Buenos Aires, Argentina. Agora, explica ele, a detecção tem que ser confirmada, em primeiro lugar, por equipes independentes ou com técnicas adicionais. Trata-se de uma detecção no limite das possibilidades atuais, e como tal, está sujeita à revisão. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona os espíritos sobre a pluralidade dos mundos habitados nas perguntas 55 a 58, e os espíritos respondem 55. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles. Comentário de Allan Kardec: Deus povoou os mundos de seres vivos, e todos concorrem para o objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil e deve ter destinado esses mundos a um fim mais sério do que o de alegrar os nossos olhos. Nada, aliás, nem na posição, no volume ou na constituição física da Terra, pode razoavelmente levar-nos à suposição de que tenha o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. 56. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não, eles absolutamente não se assemelham. 57. A constituição física dos mundos não sendo a mesma para todos, os seres que os habitam terão organização diferente? Sem dúvida, como entre vós os peixes são feitos para viver na água e os pássaros, no ar. 58. Os mundos mais distanciados do Sol são privados de luz e calor, de vez que o Sol lhes aparece apenas como uma estrela. Acreditais que não há outras fontes de luz e de calor, além do Sol? Não tendes em conta a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel desconhecido para vós bem mais importante que o que lhe cabe na Terra. Aliás, não dissemos que todos os seres vivam da mesma maneira que vós, com órgãos semelhantes aos vossos. Comentário de Allan Kardec: as condições de existência dos seres nos diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio em que têm de viver. Se nunca tivéssemos visto peixes, não compreenderíamos como alguns seres pudessem viver na água. O mesmo acontece com outros mundos, que sem dúvida contêm elementos para nós desconhecidos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que haveria de impossível para a eletricidade ser mais abundante que na Terra, desempenhando um papel geral cujos efeitos podemos compreender? Esses mundos podem conter em si mesmos as fontes de luz e calor necessárias aos seus habitantes. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Allan Kardec volta a abordar o tema do ensinamento dado pelos Espíritos. Resulta que os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre eles, há os que são ainda inferiores à Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau, e outros lhes são mais ou menos superiores,
em todos os sentidos. Nos mundos inferiores a existência é toda material, as paixões reinam soberanas, a vida moral quase não existe. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de maneira que, nos mundos mais avançados, a vida é por assim dizer toda espiritual. Nos mundos intermediários, o bem e o mal se misturam, e um predomina sobre o outro, segundo o grau de adiantamento em que se encontrarem. Embora não possamos fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, podemos, pelo menos, considerando o seu estado e o seu destino, com base nos seus aspectos mais destacados, dividi-los assim, de um modo geral: mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiação e de provas, em que o mal predomina, mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta, mundos felizes, onde o bem supera o mal, mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e de provas, e é por isso que nela está exposto a tantas misérias. Os espíritos encarnados num mundo não estão ligados a ele indefinidamente, e não passam nesse mundo por todas as fases do progresso que devem realizar, para chegar à perfeição. Quando atingem o grau de adiantamento necessário, passam para outro mundo mais adiantado, e assim sucessivamente, até chegarem ao estado de espíritos puros. Os mundos são as estações em que eles encontram os elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passarem ao mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua permanência num mundo infeliz, ou serem relegados a um mundo ainda mais infeliz, por se haverem obstinado no mal. Segue Allan Kardec, a classificação de mundos inferiores e mundos superiores é antes relativa do que absoluta, pois o mundo é inferior ou superior em relação aos que se acham abaixo ou acima dele, na escala progressiva. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode fazer-se uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes no grau evolutivo dos povos selvagens e das nações bárbaras que ainda se encontram em nosso planeta, como restos do seu estado primitivo. Nos mundos mais atrasados, os homens são de certo modo rudimentares. Possuem a forma humana, mas sem nenhuma beleza, seus instintos são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto, a força bruta é a sua única lei. Sem indústrias, sem invenções, dedicam sua vida à conquista de alimentos. Não obstante, Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo tenebroso dessas inteligências encontra-se, latente, a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvida. Esse instinto é suficiente para que uns se tornem superiores aos outros, preparando-se para a eclosão de uma vida mais plena. Porque eles não são criaturas degradadas, mas crianças que crescem. Entre esses graus inferiores e mais elevados, há inumeráveis degraus, e entre os espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, é difícil reconhecer os que animaram os seres primitivos, da mesma maneira que, no homem adulto, é difícil reconhecer o antigo embrião. Nos mundos que atingiram um grau superior de evolução, as condições da vida moral e material são muito diferentes das que encontramos na Terra.
A forma dos corpos é sempre, como por toda parte, a humana, mais embelezada, aperfeiçoada, e sobretudo purificada. O corpo nada tem da materialidade terrena, e não está, por isso mesmo, sujeito às necessidades, às doenças e às deteriorações decorrentes do predomínio da matéria. Os sentidos, mais sutis, têm percepções que a grosseria dos nossos órgãos sufoca. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastarem penosamente sobre o solo, eles deslizam, por assim dizer, pela superfície ou pelo ar, pelo esforço apenas da vontade, à maneira das representações de anjos ou dos manes dos antigos nos Campos Elíseos. Os homens conservam à vontade os traços de suas existências passadas, e aparecem aos amigos em suas formas conhecidas, mas iluminadas por uma luz divina, transfiguradas pelas impressões interiores, que são sempre elevadas. Em vez de rostos pálidos, arruinados pelos sofrimentos e as paixões, a inteligência e a vida esplendem, com esse brilho que os pintores traduziram pela auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos já bastante adiantados, facilita o desenvolvimento dos corpos e abrevia ou quase anula o período de infância. A vida, isenta de cuidados e angústias, é proporcionalmente muito mais longa que a da Terra. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. A morte não tem nenhum dos horrores da decomposição, e longe de ser motivo de pavor, é considerada como uma transformação feliz, pois não existem dúvidas quanto ao futuro. Durante a vida, não estando a alma encerrada numa matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a deixa num estado quase permanente de emancipação, permitindo a livre transmissão do pensamento. Nos mundos felizes, a relação de povo para povo, sempre amigáveis, jamais são perturbadas pelas ambições de dominação e pelas guerras que lhes são consequentes. Não existem senhores nem escravos, nem privilegiados de nascimentos. Só a superioridade moral e intelectual determina as diferentes condições e confere a supremacia. A autoridade é sempre respeitada, porque decorre unicamente do mérito e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se sobre o seu semelhante, mas sobre si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é atingir a classe dos espíritos puros, e esse desejo incessante não constitui um tormento, mas uma nobre ambição, que o faz estudar com ardor para os igualar. Todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana apresentam-se engrandecidos e purificados. Os ódios, as mesquinharias dos ciúmes, as baixas cobiças da inveja, são ali desconhecidos. Um sentimento de amor e fraternidade une a todos os homens e os mais fortes ajudam os mais fracos. Suas posses são correspondentes às possibilidades de aquisição de suas inteligências, mas ninguém sofre a falta do necessário, porque ninguém ali se encontra em expiação. Em uma palavra, o mal não existe. No vosso mundo, tendes necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Lá, esses contrastes não são necessários. A eterna luz, a eterna bondade, a paz eterna da alma, proporcionam uma alegria eterna, que nem as angústias da vida material, nem os contatos dos maus, que ali não têm acesso, poderiam perturbar. Eis o que o espírito humano só dificilmente compreende.
Ele foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas jamais pôde representar as alegrias do céu. E isso por quê? Porque, sendo inferior, só tem experimentado penas e misérias, e não pode entrever as claridades celestes. Ele não pode falar daquilo que não conhece. Mas, à medida que se eleva e se purifica, o seu horizonte se alarga e ele compreende o bem que está à sua frente, como compreendeu o mal que deixou para trás. Esses mundos afortunados, entretanto, não são mundos privilegiados. Porque Deus não usa de parcialidade para nenhum de seus filhos. Há todos os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem até lá. Fez que todos partissem do mesmo ponto, e não dota uns mais do que os outros. Os primeiros lugares são acessíveis a todos, cabe-lhes conquistá-los pelo trabalho, atingi-los o mais cedo possível, ou abandonar-se durante séculos e séculos no meio da escória humana. Esta foi a crônica do amanhecer de 27 de janeiro de 2019, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.